mostrar que a guerra do crente, ela não é contra a carne e nem contra sangue, mas contra principados, contra potestade, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então o crente, ele não tem briga com sangue, ou seja, com pessoas. Às vezes pessoas podem ser usadas pelo adversário para poder, azucrinar a cabeça do crente, tirar a paz do crente. Mas a nossa guerra, Israel, quando guerreava no Antigo Testamento, a guerra de Israel era física, era visível, os inimigos eram vistos. Ele via os filisteus, ele via os cananeus, jebuseus, fariseus, via os medianitas, os amonitas, os moabitas, todos eram vistos. Só que o adversário da igreja, ele já é invisível. Ele é invisível, ou seja, ele não pode ser visto a olho nu. E nós precisamos do quê? De ter discernimento na nossa vida para ver aonde o inimigo vai atacar, aonde o inimigo vai agir. Para isso nós precisamos tomar posse das ferramentas que Deus, ele direcionou a sua igreja, direcionou o seu exército, armas essas espirituais. Paulo vai dizer aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosa em Cristo Jesus para a destruição de fortalezas. Ou seja, armas poderosas, armas invisíveis. E nós vamos discorrer, irmãos, já que Deus passa. Por que Deus, aqui para o profeta Isaías, ele fala assim, que Deus passa em revista o seu exército de guerra? Por quê? Porque às vezes, evangelista Zezinho, nem todos os soldados estão preparados. Nem todos os soldados estão armados. Nem todos os soldados têm tomado posse da armadura para guerrear. Então Deus passa em revista. Opa, está faltando. Está faltando. Opa, cadê a oração? Cadê? E assim por diante. As nossas armas, elas são poderosas em Cristo Jesus. Às vezes, para você ter uma ideia, quando um espírito maligno, ele manifesta numa pessoa, ele não sai com chute. Você não vai chegar lá na casa do endemoniado e chutar a canela dele e dizer, sai em nome de Jesus. Sai e dá murro. Não. Ele sai na autoridade do nome de Jesus e no poder que Deus deu ao seu exército. A igreja de Jesus, ela é o batalhão, ela é o exército de Deus aqui na terra. Agora, não é só a de colheita. Então, todas aquelas que lutam pela verdade, pregam a verdade, preserva a verdade, preserva a família tradicional, preserva a palavra de Deus. Sim, essa é a igreja do Deus vivo, que as pessoas estão dentro dela. Por quê? Porque tem a certeza de que seu objetivo está sendo concretizado de acordo com a palavra de Deus. Então nós vamos estar vendo hoje, parte dessa noite, se nós estamos andando armado ou não. Aqui não tem desarmamento, irmãos. Aqui não tem como andar desarmado. Só que não são todos que estão dispostos a andar armado na casa de Deus. Para começar, os irmãos podem ter certeza. Antigamente, ninguém ficava sem trazer a Bíblia na casa de Deus. Todo mundo trazia a Bíblia na casa de Deus. Trazia a Bíblia, trazia a harpa, Para quê? Porque ele estava na onde? Na guerra. Ele estava na guerra. E o soldado na guerra, ele precisa da sua ferramenta. Ele precisa da sua ferramenta. Só que ele precisa da ferramenta, mas ele tem que saber também o quê? Manusear ela, utilizar ela. E é o que nós vamos ver nessa noite, porque quando Deus chamou a igreja, quando Deus falou para Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra, que sou eu, Pedro, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é porque além
do Senhor cuidar da igreja, Ele deu armaduras para a igreja, Ele deu dons para a igreja, né? Ele deu muita coisa para a igreja combater aqui nessa terra. E nós vamos então, nessa noite, você pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo de número 10, a seguir, nós vamos ver Paulo discorrendo aí, já que nós estamos em guerra, e Deus passa em revista ao seu exército, ele nos mostra aqui a condição que esse soldado precisa ter para poder continuar, né, na batalha. Efésios 6 e 10. Oi? Pode. Me ajuda aí, porque a garganta está apagada. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Olha aí, primeiro, irmãos, Paulo chama os irmãos da igreja de Éfeso, e que estava num confronto, que estava numa guerra. Você pode ver lá a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, quando João traz uma palavra para a igreja. Toda igreja tem problema, toda igreja tem a sua dificuldade, né? Não pensa você que você vai andar por essa terra e você vai encontrar uma igreja perfeita, um povo perfeito, um povo que não erra, um povo que não falha. Você consegue achar? Consegue ou não? Não existe. Não existe. Então Paulo ele começa assim: está no demais, irmão meus, fortalecei-vos na força do Senhor e do seu poder. Ou seja, estai firmes. Estais firmes, ou inalterável, seguro. O crente, ele precisa estar firme nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Os irmãos podem ver que o mundo todo está de olho na onde? Hoje. Israel. E Israel é o que de Deus? O relógio. Quer saber se o arrebatamento está perto? É só olhar para Israel. Israel é o relógio de Deus aqui na terra. A qualquer momento, Jesus volta, a igreja vai embora, né? E ai de quem ficar. Por isso que Paulo fala: estais firme, no demais, irmão meus, fortalecei-vos, estais firmes, inalterável. Ou seja, tem crente que ele inaltera, irmãos, ele altera na hora que vem a luta. Quando as coisas, os benefícios estão uma beleza, quando as bênçãos estão chovendo, quando está derramando bênção, glória a Deus, glória. Mas a hora que Deus experimenta provar, Ele altera. Ele altera. E Deus nos prova. Deus, Ele nos prova. Querendo ou não, o crente, Ele nos prova. E Ele tem direito de provar, porque nós somos o barro, o oleiro é Ele. Nós somos barro, o oleiro é Deus. O poder está na mão de Deus e nós temos que obedecer. Então Paulo fala: o crente precisa ser firme e ter estabilidade. O que é estabilidade? Firmeza, irmãos. Não é uma hora ele está firme, outra hora. É igual às vezes acontece com muitos. Chega num final de semana, ele pula, ele chora, ele sente, glorifica, bate palma. Aí quando é na segunda, você encontra ele está alterado, ele está desestabilizado de tudo. Ele não está como você viu ele ontem. Ele não está como você encontrou ele no culto de ontem. Ele já mudou, ele já alterou. Então o crente não pode alterar, irmãos. O crente, ele precisa ter estabilidade, ter firmeza. Um exemplo: quando você olha no livro de Jó, do capítulo 1 até o capítulo de número 42, você vai ver estabilidade na vida de Jó, a firmeza na vida de Jó. Por quê? Porque Jó era rico, amém? Jó era rico. Jó tinha muita riqueza.
Jó tinha muitos animais. Jó tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Tinha animais, tinha camelos, tinha carneiros, tinha ovelhas, né? Tinha muito. E o dia que ele perdeu os filhos, a instabilidade dele mudou? O dia que ele perdeu as ovelhas, a instabilidade dele mudou? O dia que ele perdeu a riqueza, a instabilidade dele. O dia que ele perdeu a saúde, ele desviou? Não. Ele continuou naquela estabilidade, naquela firmeza, naquela força. Por quê, irmãos? Vai adiantar, quando a luta vier, vai adiantar nós desistirmos? Quem vai perder se nós desistirmos? Nós mesmos perdemos. Nós mesmos vamos perder, porque nós estamos desistindo. E quando você olha em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 38, 37, 38, 39, o escritor aos Hebreus vai dizer que o Senhor não tem prazer naquele que recua, naquele que retrocede, naquele que volta para trás. Ele não tem prazer. Então, nós precisamos ter. O inimigo achou que Jó seria, ele iria perder a sua estabilidade, ele ia perder a sua firmeza. Mas o inimigo dançou, irmãos. O inimigo usou a mulher dele, o inimigo usou os amigos dele, usou tudo que Deus permitiu ele usar, ele usou, mas só que tem uma coisa, em todas, Jó não cedeu, Jó não deu ibope para o adversário, irmãos, Jó não deu cartaz para o inimigo. Então, o segredo para nós, nessa guerra que nós estamos, é estarmos o quê? Firmes, é estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, o crente se fortalece em Jesus. O crente se fortalece, irmão, ouvindo a palavra. Romanos, capítulo 10, Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos uma mensagem, quando nós lemos uma mensagem, quando nós atentamos para a palavra, a fé vem e nós começamos a se fortalecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Certa vez, irmãos, eu estava, muitos anos atrás, 1996, 97, eu estava indo em Fortaleza de Minas, a luta estava tão grande, a batalha estava tão grande, que eu pensava dentro de mim, você quer saber de uma coisa? Eu vou continuar mais não, vou voltar lá para o meu trabalho, vou parar, não tem jeito mais, não dá. Os meninos tudo pequeno, a Natália estava grávida já do terceiro, que era o Natanael. E o que aconteceu? Ela pediu, falou assim, você podia limpar para mim em cima do guarda-roupa, limpar as coisas? E eu comecei a limpar. Eu comecei a limpar em cima do guarda-roupa, o quarto, as coisas, e a lágrima descia, irmãos. E dentro de mim eu falava, eu estou limpando porque eu já sei. Eu vou vazar, eu vou embora, eu vou parar. Aí, bom, eu peguei e liguei o radinho, sabe aqueles radinhos de ondas curtas, ondas médias? Aquilo o Zezinho sabe como é que é. Era a coisa mais terrível, mas eu conseguia pegar. Aí eu ouvi uma programação, o pastor falou assim, eu vou ler a palavra e vou pregar. O que ele leu? Tiago, João, estava lavando as redes. Ele leu, pastor Demar, ele leu e começou a pregar. Ele começou a pregar e falou assim, Deus está me mostrando que tem um obreiro que está na sua casa. Você está preparando para desistir de tudo. Irmãos, eu chorei. Eu chorava igual uma criança. Eu chorava igual uma criança. Sabe o que é isso, irmãos? É nós, às vezes, perdermos a instabilidade, a firmeza, a força que Deus deu para a nossa vida, que Deus deu para a nossa jornada. Daquele dia, depois aconteceu várias vezes, porque isso é coisa do ser humano, isso é coisa do ser humano.
Tem hora que eu já falei aqui, tem hora que a gente já está aí 30 anos, você está aí 30 anos de crente, 40 anos de crente, e tem dia que você, Deus, se o Senhor é comigo mesmo, o Senhor faz isso. Mas espera aí, 30 anos ele já fez, então ele não é mais? Ele é conosco, não importa o que estivermos passando, o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então veja bem, Paulo, ele nos mostra, estejais firme, esteja firme. Tem hora que a gente até brinca, tem gente que fala, e aí, firme? Fala, estou firme igual prego no angu, igual prego na gelatina, mas a gente tem que estar firme. A gente tem que ter estabilidade para poder continuar, irmãos. Porque o reino de Deus é tomado de que jeito? Vamos ver se os irmãos. É tomado? A força. Se você usar corpo mole, você não entra no reino de Deus. Você ficar aí com mimimi, você não entra no reino de Deus. Porque o reino de Deus é tomado à força. Eu tenho que investir força. Então Paulo ele fala para os irmãos de Éfeso, olha irmãos, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E como que eu se fortaleço no Senhor, irmãos? Como que eu me fortaleço com o Senhor? Quanto mais eu tenho intimidade com Ele, mais força eu tenho. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais força eu vou ter para guerrear. Mais força eu vou ter para lutar. E o que o inimigo quer é o quê? Que distanciemos da presença do Senhor. Você lembra? Quando Jesus estava carregando a cruz no caminho do Gólgota, a Bíblia vai ser bem clara dizendo assim, e Pedro seguia Jesus de onde? De onde? De longe. E Pedro seguia, quantos de nós está seguindo Jesus de longe? Não quer dar a cara a bater, não quer enfrentar a luta, não quer enfrentar os problemas, não quer enfrentar as dificuldades, não quer enfrentar os intempéries dessa vida. Ah não, vou ficar quietinho aqui na minha, eu não quero cooperar na igreja não quero cargo, não quero fazer nada. O dia que der para mim eu vou, o dia que der certo eu estou lá, eu não quero compromisso com nada. Espera aí, Deus não me chamou, irmãos. Olha aqui, Deus não me chamou para ficar na igreja sem fazer nada. Todo mundo que ia na casa do Senhor fazia alguma coisa. A Bíblia diz que toda a igreja havia comunhão no pão, no partir do pão, nas orações, nas casas. Todo mundo agitava, todo mundo trabalhava, todo mundo pelejava. Então Deus não me chamou para mim ficar, fazendo corpo mole. Você tem que, o pastor, os obreiros, tem que ficar, irmão, vem para o culto, irmão. Irmão, vem para o culto. O irmão já sabe o compromisso que ele tem, ué. Ele já sabe o compromisso que ele pegou o dia que ele aceitou Jesus. Ah, se eu soubesse que era assim, eu não tinha aceitado, não. O problema é seu agora, porque agora já aceitou, agora não tem volta. Nós não temos volta. Se eu perguntar aqui, quantos que tem, se perguntar alguém aqui, vai ter alguém que tem vontade de parar. Ele quer ser salvo, mas está com vontade de parar. Porque não aguenta mais de tanta luta, de tanta dificuldade. Mas aqui Paulo fala, estais firme, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, antigamente a gente vencia as batalhas mais tranquila. Está aqui o pastor Lázaro, o evangelista Zezinho, são os nossos patriarcas na igreja, muitos anos. A igreja, ela vencia todas as lutas. A luta não ancorava na igreja, porque a igreja era o quê? Ela fortalecia. A igreja ela orava. A igreja ela orava. Hoje você estabelece para a pessoa orar pelo menos um pouquinho, de joelho na casa de Deus, ou até mesmo assentado, mas orar. Você pode ver quantos que estão nessa ação, nessa atitude. Então é hora de revermos e estarmos firmes e fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque no dia da adversidade que bater na sua porta, talvez a minha oração
Deus vai até ouvir, mas ela não vai fazer diferença. Porque Deus está dizendo assim, eu quero é que você entre na minha presença. Eu quero é que você fique frente a frente comigo, é eu e você. Não é terceiros, não é terceiro, nós estamos terceirizando a nossa oração. Ora por mim, não é pecado pedir oração, mas eu tenho que orar também. Eu estou terceirizando a minha oração. Então, Paulo fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Segundo, irmãos, Deus passa em revista o seu exército para ver se as pessoas estão firmes. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, não tem jeito de enganar Deus, tem? Eu posso enganar vocês podem me enganar eu, mas Deus não tem jeito. Por mais que a gente mostre, não, eu estou firme, Deus fala, não está não. Eu te conheço por dentro. Eu te conheço por dentro. Eles te vê por fora, mas eu te conheço por dentro. Eu te conheço. Então Deus passa em revista o seu exército e sabe quem está firme. Quem aguenta pancada, irmãos. Quando eu falo pancada, não é murro, nem nada não. Quando eu falo pancada, é que aguenta luta, que aguenta dificuldade. Tem luta que a gente passa, irmão, que tem hora que a gente pensa assim, se fosse outro crente passar ela, é que Deus permitiu, foi para a gente. Deus deu ela, foi para a gente. Então eu não posso reclamar da luta que eu passo. Porque Deus permitiu, porque eu posso suportar. Deus não vai permitir uma luta que você não consiga suportar. Se Ele permite, é porque... Aí a Bíblia fala assim, ó, Deus não... Coríntios, fala assim, ó. Não, Tiago, né? Que Deus, Ele não permite tentação acima do que eu possa ser tentado. Antes, Ele dá o quê? O escape. Deus fala, ele não vai aguentar. Mas, só que tem uma coisa, irmão. Deus vê a minha persistência, irmã. Deus olha para a nossa insistência, porque tem crente que não insiste, tem crente que não quer insistir, tem crente que não quer lutar, ele fez um corpo mole, tchau, e acabou, e pronto. Mas aqui nós vemos, nós precisamos de estar firmes, inalterável, seguro, decidido. Sabe o que é decidido? Quando a gente aceitou, você aceitou a batalha que Deus pôs na tua mão, você foi decidido. Não, Deus, eu estou aqui, eis-me aqui. Todos nós fizemos como Isaías, capítulo 6, versículo 8, se não me falha a memória, ele fala assim, ó, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O que Isaías falou? Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Decidido. Deus quer crente decidido. Crentes decidido. Que está disposto. Paulo estava disposto a morrer pelo Evangelho. Se surgir hoje uma oportunidade de nós sofrer pelo Evangelho, ser perseguido, arrancar a unha, arrancar o dedo, será que nós vamos suportar? Será que nós vamos suportar o que os nossos antepassados, na Santa Inquisição, que os homens de Deus eram queimados, Policarpo, tantos outros, foram queimados vivos, na praça, na cruz, de cabeça para baixo. Então são muitos. Hoje, qualquer lutinha, a pessoa fica 15 dias sem vir na igreja. Ô, irmão, a hora que a luta vem, é a hora que nós mais precisamos estar na casa de Deus, irmão. A doença chega, é a hora que a família precisa. Ó, fulano não vai, mas nós vamos buscar por ele. Somos todo mundo aí. Não vem pai, não vem mãe, não vem... Ué, que isso? É hora de estar firme. É hora de estar firme. Ah, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, irmão.
se eu fosse parar de vir na igreja, pelo que eu passo, eu não estava aqui não, hein? Você estaria aqui? Não. Mas é desculpa, a pessoa já não quer mesmo, a pessoa já engrossou o couro, a pessoa já está com o couro engrossado. Então é hora de buscar, ser decidido. Vamos mais. Paulo vai falar ainda mais, versículo de número 14, a parte A. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Olha aí, irmãos. Cingir os lombos com a verdade. Cingir, por cinta para a armadura ficar firme. Era colocado a cinta para a armadura do guerreiro, do soldado guerreiro, ficar firme. E ele ia ao combate e não ficar com a armadura frouxa. Quem sabe o... Ai, fugiu aqui agora. O tipo do colete, né? Cingir os lombos com a verdade. Cingir, por cinta, para a armadura ficar firme no corpo. Verdade, refere-se à honestidade e sinceridade em contraste com o fingimento. Então veja bem, eu tenho que cingir os meus lombos com a verdade. Eu não posso ter meio termo. Quando Davi foi dar conselho para Davi foi dar conselho para Salomão, ele estava para morrer. Um dos conselhos que Davi deu para Salomão, sabe o que foi? Seja homem de verdade. Porque tem homem de mentira? Principalmente no século 21, né? Quando lá, Jetro deu as características de quem iria ajudar Moisés, lá também tinha, né, pessoas de verdade, homens de verdade. Porque, para você ter uma ideia, Jesus escolheu quantos discípulos? 12. E dentre eles, Jesus, hein? Agora você imagina nós. Ele escolheu um que não era homem de verdade. Por quê? Porque não firmava na verdade. Que foi Judas. Então sempre vai ter, irmãos, mas que eu e você seja revestido, possamos cingir os nossos lombos com a verdade. Refere-se à honestidade, ser honesto e sinceridade em contraste com o fingimento. Leviandade, hipocrisia, é erro, porque estas coisas dissolvem, anulam, extinguem. As forças espirituais nos debilitam ou enfraquecem para a nossa batalha contra o pecado e o diabo. Quando nós João 8,44. Quando nós não colocamos o cinto da verdade em nós usamos o quê? A hipocrisia, o fingimento, a leviandade, ser leviano, né? Ser leviano. É igual às vezes acontece. Quantas pessoas são levianas na casa de Deus? Elas, nas festas, irmão, você quer ver a pessoa ficar firme? É em festa. Meu Deus do céu, eu não sei. Parece gente tudo quanto é lado. A leviandade. Depois eles se tornam levianos, fingidos. Não compromete com a verdade. Não se compromete com a verdade. E nós precisamos nos comprometer com a verdade, com a palavra do Evangelho.
Então veja bem, estas coisas, quando nós deixamos de cingir os nossos lombos com a verdade, nós deixamos brecha para que a mentira entre, para que o fingimento entre, aí isso nos enfraquece. Isso tira a nossa força. Lembra? Capítulo 7 do livro de Josué. Capítulo 7 do livro de Josué. Israel tinha vencido a batalha de Jericó. O muralha tinha caído. E Israel agora venceu, pegou os despojos de Jericó, né? E o Senhor disse, olha, vocês não pegam os despojos de Jericó, não, porque se vocês pegar, vai haver maldição no meio do povo, vai haver anátema. E Israel venceu, Jericó, tudo. Só que existia um moço, pode olhar no capítulo 7, versículo 1 a seguir, você vai ler essa história em casa depois. Tinha um moço chamado Acã, era soldado de Josué. O que ele fez? Ele viu uma capa babilônica, ele viu 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. O que ele fez? Pegou elas. A Bíblia diz que ele cobiçou. Quando ele vai confessar para Josué, ele fala, eu vi a cunha, eu vi a capa e os 200 ciclos de prata e eu cobicei. A cobiça vem por onde? Pelos olhos. A cobiça vem pelos olhos, não vem pela mão. Não vem pela orelha, não vem pelo ouvido, vem pelos olhos. Ele viu, olhou para um lado, olhou para a esquerda, olhou para a direita, olhou para frente, olhou para trás, e não olhou para cima. Porque se ele olha para cima, ele falava assim, Josué não está vendo, Arão já tinha morrido, esses outros soldados dele, ninguém está vendo. Pegou 200 ciclos de prata, e levou lá na tenda dele, e escondeu. E voltou para guerrear, voltou lá. Só que Josué foi guerrear contra uma cidadezinha, pequenininha. Aí, e o que aconteceu? Aí, pôs eles para correr. Pôs o exército de Israel para correr, de repente chega o sol, matou algum dos seus soldados, Josué. Josué falou, peraí, nós vencemos Jericó com a armadura que eles tinham, a fortaleza que eles tinham, e perdemos para aquele povinho, tem alguma coisa errada. O que Josué fez? Foi consultar o Senhor. Deus, o Senhor falou que era conosco. Falei, o Senhor falou que era comigo. O Senhor falou que era com o povo. Aí Deus falou, eu sou com o povo e eu sou contigo. Só que, Josué, eu avisei que se vocês pegassem dos despojos de lá de Jericó, haveria maldição no meio do povo. E eu não ia agir no meio de vocês. E foi o que aconteceu. Josué rasgou as vestes, rasgou a roupa, e vestiu de pano, de cinza, e humilhou na presença do Senhor. O que Deus fez? Passa em revista. Cada tenda, passa em revista, olhando as tendas. Aí foi passando uma, passa noutra, passa numa, passa noutra, chega na tenda de Acã. Deus falou, é aqui. É aqui. Aí o que aconteceu, irmãos? Deus matou Acã. Para exterminar o quê? A maldição. A maldição. Ou seja, se nós não cingirmos os nossos lombos com a verdade, Jesus diz que Ele é o quê? O caminho e a verdade. Jesus diz em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica eles. Santifica eles. Morreu Acã, família, todos os animais,
não ficou ninguém, irmãos. Não ficou nada da família de Acã. Sabe o que é isso? Deus não tem o culpado por inocente. Tem um hino bem antigo de criança. Os olhos de Deus tudo vê. Não tem? Tem um corinho. Os olhos do Senhor tudo vê. É aquela lá, jesuíta Silva, não sei, cantava. Né? Ela era criança. Então, irmãos, cingido os lombos com a verdade. Não ter vergonha de falar a verdade. Me faz lembrar agora, você vê, um rapaz, presbítero Cristiano, ele ia ser promovido na firma, na igreja que eu pastoreava. Só que ele tinha que mentir. E ele mentiu. Aí eles pôs ele lá em cima, classificou ele numa coisa que ele não era. Ele pega e chega na igreja. Chega na igreja à noite todo alegre. E a mensagem veio: você mentiu para auto se promover. Mas foi assim, ó, pai bife. Mas ele abriu a boca a chorar. Pastor, Deus perdoa. Deus perdoa. Você não precisa de mentir. Irmão, não precisa de mentir para subir. Não. Deus garante a nossa vitória. Deus garante o milagre para a nossa vida. Irmãos, mentira nunca dá certo. Por isso que eu falo, tendo cingido os lombos da verdade. Você vê, há muitos anos atrás, 91, eu inventei de entrar para o florestal. Só que eu não tinha a oitava série, não tinha. E eu falava lá no local, não, eu tenho. Isso foi em 91, irmãos. Sabe o que aconteceu? Tudo isso para cobrir uma outra coisa. Namoro, para falar que era bem, de situação. Aí o que aconteceu? Eu fiquei lá o dia inteirinho. Lá não estava fazendo as provas. Toda hora. Já fez, estou quase. Irmão, não fazia não. Eles iam me prender lá, ué. Mentindo, ué. Mentindo. Então, nós temos, eu não era crente na época, irmãos. Não era crente. Então, nós temos que nos revestir, cingir os nossos lombos com a verdade. Doa onde doer, sofra. Olha para você ver, João Batista tinha os lombos cingidos com a verdade ou não? João Batista viu Herodes com a sua cunhada, com a mulher de Filipe, seu irmão, adulterando. Aí o que João Batista fez? Ó, você sabe que não é lícito você possuir a mulher do teu irmão. Ué, o Herodes falou: eu te mato. Eu varro você da terra. Você não vai tirar essa palavra? Não, não tiro não. Então você vai para o cárcere. Lá do cárcere, João foi para onde? Para o paraíso. Sem cabeça. Mas nós vamos encontrar João de cabeça lá no paraíso. Nós vamos encontrar João perfeito. Mas ele não, irmão, ele cingiu os lombos com a verdade. É pecado, é pecado. Você está em adultério, é pecado e você vai pagar. A mulher, para poder vingar de João, a filha dela estava dançando para o Herodes. O que você quer? Pede o que você quiser, eu te dou até metade do meu reino. Ah, é? Ô mãe, o rei falou assim que eu posso pedir tudo que eu quiser, até a metade do meu reino. Era aniversário do Herodes. Aí o que aconteceu? Ela, por vingança, você foi intrometer na minha vida com o Herodes,
eu te mato. Quero a cabeça de João Batista. E aí? João não voltou atrás, irmãos. Vamos cortar a tua capa. Pode cortar, ué. Corta, porque quanto mais você fazer mais rápido eu chego na presença do meu Senhor. Então hoje, a gente olha para essa palavra, parece que a gente não está sendo crente, irmãos. Tem hora que se a gente olhar no espelho e ver o que os nossos irmãos passou, a gente fala assim, Jesus, o Senhor me perdoa, eu quero aceitar o Senhor de volta. Eu estou muito longe do que eu era. Eu orava mais, eu consagrava mais, eu buscava mais, eu lia mais. A gente vai mais. Vamos mais. Terceiro, Deus passa, né? Segundo, Deus passa. Deixa eu ver se ele está cingindo os lombos com a verdade. Segundo, o terceiro, parte B do versículo 14. E vestida a couraça da justiça. Você está cingido com a verdade. Agora você vai vestir a couraça da justiça. Vestir é cobrir com roupa ou veste. Cobrir com roupa ou com veste. Couraça, armadura de aço, que era colocado no peito e nas costas. Protegia o peito e protegia as costas contra qualquer injustiça. Se o inimigo te atacasse por frente, a couraça estava no peitoral. Se o inimigo te atacasse pelas costas, você teria também a proteção pelas costas. Certo? Você era protegido, né, com essa couraça. Agora, a couraça da justiça. O que é a justiça? Aí você tem que saber o que é a justiça. Justiça é virtude moral que impera ou sugere o respeito dos direitos de outrem e faz dar a cada um o que lhe pertence. O que é dele é dele. Deus, portanto que Deus, lá no livro de Mateus, quando ele vai dar o sermão da montanha, capítulo 5, capítulo 6, ele vai falar assim, ó, que vocês não usam de duas medidas, não. Para um você faz de um jeito, e para outro você faz de outro jeito. Não é? Hoje a gente vê muito, tem lugar que, para um irmãozinho ciprizinho, igual eu vi um pastor pregando uma vez, que se entra um de anel no dedo, o profeta está vendo bola de fogo na cabeça dele. Deus está me mostrando uma bola de fogo na sua cabeça, homem de Deus. Ei! E já sorta a rajada. Aí entra um pobre. Irmão, Deus está falando que você tem que consertar. Põe em ordem a tua casa que você vai morrer. Você vai morrer e não vai viver. Hoje tem muito disso, irmãos. Hoje tem muito. Se você entrar na internet e for ver, você até desvia de tanta chocarrice, tanta bizarrice que tem, né, no meio gospel, no meio, não vou falar no meio do povo de Deus, porque não é povo de Deus. O povo de Deus é santo. Não é no meio do povo de Deus. O povo de Deus é diferente, amém? Porque tem gente que fala, está muita sujeira no meio do povo de Deus. Não, no meio do povo de Deus não está sujo não, irmão. Está sujo entre os homens. Mas no meio do povo de Deus, porque o povo de Deus é separado. O povo de Deus é especial, zeloso, de boas obras. O povo de Deus é diferente. O povo de Deus é ovelha e não bode. O povo de Deus, ela é trigo e não é joio. É o povo de Deus. Então, couraça, vestir a couraça da justiça. Ou seja, nós termos o compromisso de pôr essa armadura em nós, de ser justo,
de fazer justiça, não com as próprias mãos. Quando eu falo fazer justiça aqui, irmãos, porque às vezes tem crente que ele quer fazer justiça com a pessoa com as próprias mãos, com o patrão, ou até mesmo com o irmão da igreja. Ele vai ver. Ixi, e ó, você vai ver. Né? Não precisa disso. Nós não precisamos disso. Não precisa desejar mal, não precisa de desejar mal para a pessoa. Não. Deus, Ele é justo. E Ele pede que sejamos justos. Tem um versículo que fala assim, ó, julgai segundo a reta justiça. Julgai segundo a reta justiça. Às vezes tem gente que fala, pastor, mas você julga muito profeta. Não sei. Eu não julgo profeta, eu estou falando de falso profeta. Homem de Deus, profeta, homem de Deus, é homem de Deus. Agora, falso profeta, irmãos, aí não tem como, hein? Não tem como. Esses dias eu vi um desses. Olha, é prejuízo. Se não for um crente verdade, um crente que conhece a Bíblia, ele entra nessa. Ele fica assim, ó. Não sei se vocês já viram, ele fica assim, ó. Estou entendendo, papai. Isso. Deixa eu te perguntar, o que te faz lembrar bispo? O que te faz lembrar aqui, moço? Cardoso. Aí as pessoas, na sensibilidade, faz o quê? Chora. Isso é injustiça, irmãos. Isso aí é maldade, malignidade. Malignidade. Vocês, é porque nós não abrimos porta para essas pessoas. Nós não abrimos porta para essas pessoas. Mas elas estão aí. Já veio aqui perto de nós aqui. Já esteve aqui pertinho de nós. Ah, pastor, é uma benção, revela. Irmão, a igreja, crente que nasce através de revelação, ele não firma. Crente que converte através de milagre, ele não firma. O dia que não tiver milagre mais na igreja, ele não fica na igreja mais. Você tem que converter e converter mesmo pela palavra. Se não converter pela palavra, isso não é conversão não. É a palavra. Que a fé vem pelo ouvir. O ouvir, porque milagre, irmãos. Se você for olhar no mundo, para o mundo lá fora, as imagens deles também faz. Na mente deles faz. Você entendeu? Então nós temos que o quê? Vestir esta couraça da justiça. Não. Eu estou do lado da justiça de Deus. Eu estou do lado da vontade de Deus. Eu não vou arredar o pé. Ainda que eu venha sofrer, irmãos. Paulo chega a dizer num das suas epístolas, ele fala assim, irmão, tem hora que é bom a gente sofrer. O quê? O dano. É melhor você sofrer o dano do que você ficar questionando, do que você ficar brigando. Sofre o dano, depois Deus acerta, depois Deus dá a direção, Deus faz o milagre, Deus faz acontecer. Então, Paulo assim fala, couraça da justiça. Em quarto, Deus passa em seu exército para ver o quê? 6:15 de Efésios. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Olha aí. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz. Isaías. Se os irmãos lembrar aí, me ajuda. Isaías fala assim, aonde que está a formosura do pregador? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E aqui Paulo ele fala, calçai os pés na preparação do evangelho da paz. Calçai os pés na preparação do evangelho. O que é evangelho? O que significa evangelho?
boas novas de salvação. Boas novas de salvação. É o que é evangelho. E Paulo, ele fala aqui, calçai os pés, calçar, vestir os pés com o evangelho. Irmãos, eu não vou perguntar aqui, porque infelizmente o nosso país, na questão de leitura, é pouca gente que gosta de ler. Se eu perguntar aqui, ó, quantos de nós leu a Bíblia hoje? Levanta a mão. Não levanta, estou só falando. Aí o outro, eu vou levantar, senão vai ficar feio. Aí o outro vê o outro levantando, hein? Mas não leu. É igual a questão de orar. Ora por mim, não pode deixar que nós vamos orar. Ixi, nós vamos orar. É poucos que oram e poucos que lê. Preparação. Pensa bem, você vê. Se eu perguntar aqui agora, o que está escrito? Um dia eu perguntei, teve obreiro. Nós estava, quer ver? Nós estava na Manilva, a igreja era lá ainda. Falei, irmão, abra aí São Marcos capítulo 17. Eu só escutei barulho de Bíblia na igreja. Quantos capítulos tem Marcos? 16. E o povo caçando. E aí? Irmão, abra sua Bíblia aí do livro de Sinfonia. Aí está caçando lá perto do Apocalipse. Daqui a gente vê. Porque pela posição que abre a Bíblia, você sabe aonde é mais ou menos. Mas existe isso? Existe? Ou seja, calçar os pés na preparação, calçar, vestir os pés, preparação, preparo, efeito ou modo de se preparar. É igual os nossos professores da escola dominical. Para que a aula deles sejam bem convencida dos alunos, o que eles precisam? Estudar. É igual as professoras da escola secular. Você vai passar uma matéria para os seus alunos lá, você vai chegar lá, você já tem que saber a resposta. Gente, eu não sei não, mas se vocês souberem, vocês escrevem lá para mim. Não é assim. Assim somos nós, irmãos. Assim somos nós. Com a palavra. Preparação, preparo, efeito ou modo de se preparar. E quando eu falo preparar, quando a gente vai preparar um sermão, quando a gente vai preparar uma pregação, que Deus vai te dar uma pregação, você senta lá na mesa, na cadeira, né? E põe Bíblia, põe dicionário. Hoje é fácil, né? Você pega o celular e o dicionário está no celular. Mas antigamente era enciclopédia, Orlando Boyer, vários dicionários, você tinha que caçar, destruchar. Aí veio a internet, com tudo na mão, a gente ficou mais preguiçoso. É tão fácil, você vai lá no dicionário Aurélio, não é Marco Aurélio, Aurélio, né? Ou você vai no dicionário bíblico, nossa! Você entendeu? Então, preparação. Está preparado. Evangelho da paz, ou seja, boas novas. É Isaías 52, 7, né? Isaías 52, 7, que fala, quão formosos são. Porque tem gente que acha que a formosura do pregador, hoje, na atualidade nossa, a formosura do pregador é na onde? Para as pessoas hoje. Que voz. Que voz, nossa. Aí você vai pregar que essa voz está com a rachada. Ih, credo. Pastor, não tem voz de pregador, não. Voz. Não adianta, eu vou imitar. Sou louco? Hã?
Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Olha aí a formosura. Quando nós nos preparamos com o Evangelho da Paz, devemos caminhar firmes, calçado com a palavra de Deus para enfrentar o inimigo, irmãos. Você tem que estar calçado com o Evangelho da Paz. Porque o crente, ele vai entrar em terreno, para ele evangelizar, ele entra no terreno de quem? Do inimigo. Você está achando que você vai entrar lá no seu vizinho lá? Não, é meu amigo. Mas se o bicho estiver lá dentro, ele não tem amigo não. O vizinho pode ser teu amigo, mas o que está lá não é não. Igual aquele dia, né? Você entendeu? É complicado. Não, é meu amigo, que lá é meu amigo. É meu amigo? Ó. Então tem que estar preparado. Não, isso aí é para vocês. Isso aí é para os pastores, para os dirigentes, para as irmãs que tem cargo, para os irmãos que têm cargo. Não é não, ué. Já chegou gente para mim, pastor, eu queria buscar o dom de expulsar demônio. Eu falei, não, isso não é dom não, irmão. Isso aí Deus deu autoridade para todo crente, não seja qual for, seja homem, seja mulher, Deus deu autoridade, ué. Antigamente, né, que as irmãzinhas do coque, não precisava nem fazer barulho, só fazia isso, sai em nome de Jesus, paf, caía. Agora hoje você pula, hoje você baba, tudo, de tanto gritar, e o bicho ainda continua fazendo farra. Deixa para outro dia. Vai embora que eu tenho que trabalhar, porque você também, porque o inimigo... SAMU? Misericórdia. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus abençoe as nossas vidas. As horas já se passaram e não tem como